meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão para esse 32º domingo do tempo comum. Então, hoje nós ouvimos na primeira leitura aquele texto belíssimo de 1 Reis 17, Elias que vai até Sarepta, se encontra com aquela viúva que dá a ela aquele pão, né, que seria o último pão a ser feito, e logo depois ela e o seu filho esperariam a morte. Depois nós ouvimos, né, na segunda leitura, a carta aos Hebreus, capítulo 9, que nos recorda que Cristo entrou no santuário, dando toda a sua vida em favor de cada um de nós. E o Evangelho, Jesus que nos convida a não vivermos como os fariseus e doutores da lei, que gostam de coisas grandes e importantes, mas depois Jesus, então, que aponta aquela viúva do templo como um modelo. Ela que deu uma pequena moedinha, mas ofereceu tudo como um sinal para cada um de nós. Bem, meus queridos irmãos, esta palavra nos convida a perceber uma lógica que é própria da fé, que é a lógica da oferta, de percebermos que nós somos chamados a amar. E qual é a intensidade do amor, né? Qual é a intensidade com a qual nós devemos dar o que temos, ou até mesmo qual é a quantidade do que devemos dar, de como ajudar as pessoas, de como caminhar. E aqui tem algo muito interessante. Quando nós pensamos na própria realidade do dízimo no Antigo Testamento, nós lembramos que o dízimo é a 10ª parte. Se lembramos lá a oferta de Abel, Abel dá os primeiros frutos da terra. E isso é muito bonito no Antigo Testamento, ver que o homem responde a Deus em gratidão, dando uma parte do que ele recebeu. E aqui Jesus nos desafia a entrar no Novo Testamento, na Nova Aliança, pautados naquela que era a experiência da viúva de Sarepta, que quando Elias vai até lá, dá aquele pão feito com o final da farinha, o final do azeite, e assim abre mão de poder comer para dar ao profeta. E o que acontece é um milagre que se multiplica, né, o pão e a farinha na botija daquela senhora, daquela viúva, né? E é interessante porque Jesus também aponta para uma viúva que é modelo. Primeiro, por que a viúva, né? Porque a viúva era um símbolo em Israel daquelas pessoas mais simples e até mesmo mais desprotegidas, né? Eram aqueles que mais precisavam de cuidado. Mas aquela mulher não se vitimiza na sua própria experiência, mas ela continua amando tanto a viúva de Sarepta quanto a viúva do Evangelho. Jesus não elogia a viúva do Evangelho porque ela dá uma pequena moeda, né? Mas porque ela dá tudo. Nós podemos dizer que enquanto lá no Antigo Testamento se havia um sinal, né, do dízimo, que era a 10ª parte, no Novo Testamento nós somos agora chamados a dar tudo, né? Toda a nossa vida, todos os nossos bens, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, todos os nossos dias, e não só uma parte dele. E por que isso é agora uma lei para nós, de que toda a nossa vida, tudo que somos e tudo que temos, precisa ser colocado em favor do reino dos céus? Porque o nosso grande modelo é o Senhor Jesus, né? Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz para tirar os nossos pecados, ao ser pregado na cruz, ele não era capaz de derramar uma parte do seu sangue, né? Mas aquele que é morto na cruz, aquele que era ferido, vai vendo esvair o seu sangue todo, até a última gota. De tal maneira que nós nos recordamos que no Evangelho de São João,
quando o lado aberto de Jesus é ferido, ou melhor, quando o lado de Jesus é aberto, e portanto pela ferida se vê jorrar sangue e água, há toda a explicação teológica do que é o sangue, do que é a água, mas há também uma explicação talvez mais simples e importante. Por que jorra a água? Porque o sangue havia acabado. Ou seja, Jesus derramou tudo, todo o seu sangue, toda a sua vida, tudo aquilo que ele tinha e que era, foi ofertado ao Pai em favor da humanidade. Assim também agora em Cristo, esse é o nosso critério de doação do nosso amor. Não uma parte, não é 10%, não é 20%, não são alguns dias, não são alguns meses, não é um pouco da minha força, mas é tudo. Né? Toda a minha vida, todos os meus bens espirituais, materiais, a minha vida inteira deve ser ofertada pelo Evangelho. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer que aquele que ama não sabe calcular. Nós sabemos se a nossa oferta de vida, que nos faz ser felizes, porque nos faz discípulos de Cristo, está sendo como a de Jesus, se nós não sabemos mais calcular, se nós já não medimos mais o quanto damos, o quanto ofertamos, o quanto amamos, mas entendemos que seremos felizes quando formos como o grão de trigo, que caindo na terra morre. E porque morre, produz muito fruto. Talvez aqui é preciso entender que quem ama não perde, que quem ama semeia. Se eu semeio tudo, ou seja, se eu lanço tudo o que eu tenho, eu também colherei tudo. Nós semeamos a caridade neste mundo para receber a caridade de Cristo neste mundo, mas também no outro. Há um texto bonito de uma das orações dos fiéis defuntos, né, que nós rezamos agora dia 2 de novembro, que diz que nós devemos amar aos pobres para que eles nos acolham no reino dos céus. O bem que nós fazemos, o dom que nós fazemos de nós mesmos, a caridade dada até o extremo, não será esquecida e será devolvida em graça e em misericórdia. Quanto você tem dado de si pelo reino dos céus? No Novo Testamento para nós, ou quem dá um pouco, né, não experimentará a alegria, né, mas quem dá tudo poderá entender e receber o tudo e o todo que é o nosso Deus. Deus te abençoe e sejamos generosos em ofertar a nossa vida e dar tudo o que temos e que somos. Deus te abençoe.